E um fato que tem nos chamado muita atenção, até por conta tanto do trabalho da equipe do Raio, como também da questão dos números, nos chama muita atenção. Mais de 50 armas de fogo já foram apreendidas no Iguatu somente este ano pela equipe do Raio. Somente este ano. Já batendo o recorde do ano passado. Ao todo, até o momento foram 54 armas de fogo apreendidas e nós ainda estamos praticamente no meio do mês de novembro, ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos recebendo aqui a presença aqui de membros da equipe do Raio, inclusive do comandante do Raio aqui na região sul, da nossa querida Iguatu, que é o capitão Hudson Ferreira, para bater um papo com a gente, com você que está em casa agora, sobre essa questão da quantidade de armas apreendidas, que muito nos assusta, né? Quando a gente vê quanto mais armas, no nosso pensamento, quanto mais armas, mais possibilidade de violência. Quanto mais armas apreendidas, obviamente que nós temos aí o processo inverso. Quanto mais arma recolhida, aquela arma poderá ser, obviamente, um crime a menos, um homicídio a menos. Eu primeiro queria agradecer aqui ao capitão Hudson Ferreira pela presença aqui nos nossos estúdios, para a gente possa bater esse papo. Hudson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mais FM. Dizer que é uma satisfação estar aqui, poder estar falando sobre o Raio, poder falar sobre segurança pública da nossa cidade. Pois é, a gente que é leigo no assunto, né, pode achar que 54 armas apreendidas até agora, como você disse aqui no começo, fora do ar, já bateu o recorde do ano passado, né? O que nos preocupa é o seguinte, capitão, qual é a origem dessas... O Raio tem, mais ou menos, sabe a origem dessas armas apreendidas em Iguatu, se elas vêm de fora, se elas são adquiridas aqui mesmo no município? Vocês têm também esse levantamento? Bom, Paulinho, a maioria das armas que são apreendidas no nosso município, elas vêm realmente de fora, né? O município de Iguatu hoje, ele vive uma dinâmica que é muito parecida com a de todo o estado e do Brasil, né? Que são o advento das facções criminosas. Então, muitas armas como essa, elas são adquiridas, né, pelas facções criminosas para tanto proteger suas áreas de influência no tráfico de drogas, como também para cometer crimes relacionados à organização criminosa e relacionados a homicídios de outros membros de facções inversas, né? Então, a gente tem essa influência aí mais vindo dessa parte. Agora, para vocês, parece... Você acompanha o dia a dia da cidade, né? E o Raio, sem dúvida nenhuma, é aquela equipe, independente de ser da Polícia Militar ou não, mas vocês estão muito mais presentes em vários locais das comunidades. Inclusive, uma equipe que tem, por exemplo, motos, né, mais potentes do que as normais. Vocês entram em becos, em vielas, com muito mais facilidade. Essa apreensão de 54 armas até esse momento é uma surpresa para vocês, que já fazem esse trabalho no Iguatu diuturnamente, ou é algo que parece natural, como você disse, não é só no Iguatu, na região, é no Ceará, até porque esses crimes geralmente estão interligados, Hudson? A gente sempre tem um número alto de armas apreendidas, porque o nosso foco, das equipes do Raio, eles são exatamente esses crimes voltados a homicídios e a tráfico de drogas. Então, é natural a gente ter sempre uns números altos nesse sentido. Esse ano, tem o advento das guerras das facções criminosas acabaram fazendo com que a gente tivesse mais apreensões dessas armas, porque quando eles estão em guerra, né, acaba que eles adquirem mais armas de fogo, tanto para cometer crimes, como também para se proteger de desafetos, né? E aí a gente já esperava que fosse ter um aumento dessas armas de fogo esse ano por conta disso, né? Que é um fenômeno que, querendo ou não, no estado do Ceará inteiro acontece, né? Tem acontecido. E o Iguatu, como uma cidade polo, como uma cidade grande da nossa região, ela acaba sendo um espelho do que acontece em Fortaleza, em menor medida, né? Mas um espelho do que acontece nessas outras grandes cidades da nossa região. Vendo essa vertente de aumento da violência, vocês têm, por exemplo, têm estratégias especiais para tentar combater essa entrada de armas, ou mesmo ela já existindo, vocês têm, por exemplo, um trabalho mais intenso nessa questão de abordagem, inclusive, para identificar onde é que essas armas elas se encontram?
Bom, o raio ele é muito favorecido porque, como você falou, né, a gente tem uma dinâmica diferente. O raio ele possibilita que a gente tenha acesso a muitas áreas na cidade devido ao policiamento de motocicletas. Então, o foco do raio ele é muito abordagens e também, além de abordagens, hoje o Estado do Ceará, a Secretaria de Segurança Pública tem investido muito em inteligência. Nossas equipes de inteligência elas estão trabalhando bastante e eu posso dizer com toda certeza que boa parte das nossas armas apreendidas hoje, elas vão muito na questão do estudo e da inteligência, né? Então a gente está com as nossas equipes de inteligência muito focadas hoje em investigar essas facções criminosas e repassando boas informações para a gente. Mas é bom também ressaltar que o trabalho da população esse ano foi muito importante para a gente. Era isso que eu queria perguntar. Qual é o papel da população nisso? O papel de denúncia da população, de fazer as denúncias anônimas, elas têm sido crucial também para a gente e tem colaborado muito para que a gente pudesse aprender essas armas, né? Pois é. Tem uma pergunta aqui de um cidadão perguntando o seguinte: existe algum perfil comum entre esses indivíduos que são encontrados com armamentos, inclusive muitas das vezes, armamentos mais poderosos que aqueles que a própria polícia utiliza? Tem um perfil deles? A grande maioria, né, já tem passagens e várias passagens por tráfico de drogas, por crimes de homicídio, né? A maioria dos que a gente aprende com arma já tem esse histórico de homicídios, de tráfico de drogas, né? Porque, como eu falei, todas essas armas que são apreendidas aí, e eu posso dizer com certeza assim, de 90% dessas 54 armas apreendidas aí, elas têm vinculação a organizações criminosas e ao tráfico de drogas. Não se desvinculam, né? O que chama a atenção esse ano, aqui na cidade de Iguatu, é que não só as armas aqui a gente aprendeu, mas a gente prendeu armas de um potencial ofensivo que nunca tinha sido apreendido antes. Como, por exemplo? Um fuzil, né? A gente prendeu no começo do ano um fuzil Taurus, calibre 5,56, que é uma arma utilizada em guerra, né? E que é costumeiramente se encontrar no Rio de Janeiro, da vida. A gente aprendeu esse ano na cidade de Iguatu. Foi o primeiro apreendido na nossa região em toda a história. E agora, por último, a última arma que a gente prendeu é uma submetralhadora artesanal, né? Então, são armas que têm um potencial ofensivo gigantesco e pode causar uma destruição muito grande. Você falou na questão do Rio de Janeiro, obviamente quem acompanha os noticiários vê o tamanho da violência e a força que tem o crime naquele estado, né? Principalmente na capital, né? No Rio de Janeiro. E a gente sabe hoje que essa questão do crime, eles estão muito interligados, né? A gente vê, por exemplo, às vezes um comando do crime lá no Rio de Janeiro, comandando o crime, por exemplo, aqui, esse ano em Jucás, né? A gente leu isso em alguns jornais, o sujeito estava lá no Rio de Janeiro, mas comandando mortes aqui em municípios vizinhos. Isso tem se tornado cada vez mais comum, essa interligação? Ela tem se tornado, né? Tem se tornado. Tanto que agora, mês passado, a gente teve uma ação no bairro aqui da nossa cidade, lá no Residencial do Mauro, onde houve uma intervenção do raio, né? E só para exemplificar essa situação que você estava falando. E a gente teve uma situação onde teve uma intervenção, a equipe foi recebida a tiros e teve que intervir e o indivíduo veio a óbito, né? E aí a gente passou algumas semanas, alguns criminosos fazendo vídeos, né, e mandando com arma de fogo, dizendo que vinham invadir Iguatu e fazer um atentado contra o raio, né, e tudo mais. Isso aí a gente já, a gente nem se surpreendeu, porque na verdade tá tendo uma onda disso aí, de criminosos no Rio de Janeiro, que eles nem estão aqui no Ceará, eles fazem essa filmagem lá, mas para tipo causar medo para a população. Foi feito várias vezes esses vídeos na capital, em bairros ali na região do Pirambu, essas situações lá, para tentar amedrontar o policiamento, né, que em si não mexe em nada com a gente aqui na nossa cidade. Capitão, eu costumo dizer, às vezes conversando com alguns amigos, algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, que Iguatu, pelo porte que tem, a cidade com 100 mil habitantes, eu considero Iguatu uma cidade tranquila. Por quê? Como você disse, a grande maioria dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, né? A ocupação de áreas, obviamente. Dificilmente você vê no Iguatu, escuta uma informação, um cidadão de bem se armou e matou outra pessoa, outro cidadão de bem ali. Eu não sei se vocês também encaram dessa forma. Como a gente estava vendo, e eu estava até mostrando para você esse ano, né? A gente já tem 21 homicídios esse ano, né? Mas se você for parar para pensar e olhar os homicídios, grande parte, e eu boto mais de 90% aí, são relacionados a tráfico de drogas. Então, são pessoas que já tinham envolvimento com isso, que já tinham passado com passagens por homicídios, tráfico de drogas.
a nossa cidade é uma cidade tranquila por conta disso. Então, você vê homicídios acontecendo, mas a grande maioria das vezes é pessoas relacionadas a essa questão do tráfico de drogas. Inocente não morre nessa guerra, na grande maioria das vezes, né? Então, como a gente vê, inclusive, vítimas às vezes no Rio de Janeiro, Fortaleza mesmo, né? Mas aqui às vezes paga o preço caro por isso, né? Agora muito pela nossa intervenção, muitas vezes cirúrgicas, porque na última semana, né? Como eu falei aqui sobre essa intervenção e eu gosto sempre de ressaltar a importância da população. Na última semana, o raio impediu uma chacina, uma verdadeira chacina aqui na cidade de Iguatu, né? Na quarta-feira, a gente recebeu informações de que tinham indivíduos que estavam indo para matar desafetos lá na Vila Coqueiro. E as nossas equipes, sabendo dessas informações, intensificaram o patrulhamento na Vila Coqueiro. E assim que uma moto entrou com 2 indivíduos no bairro, a equipe abordou e prendeu o indivíduo lá com um revólver que ia para matar outros desafetos em uma residência lá na Vila Coqueiro, né? Então, foi apreendida os 2 indivíduos que estavam, inclusive, com a motocicleta com placa adulterada, que isso aí é outro tema que a gente está muito tocando hoje em dia. E além disso, com um colete de mototaxista para tentar se passar, né? Mas foi apreendido, os 2, né? A arma foi apreendida, os 2 com passagens por homicídio. E eram de uma facção que estavam indo matar outra facção. Eles eram da facção GDR. No dia seguinte, de posse da informação de quem eles iam matar, e sabendo que aqueles indivíduos ali também estariam possivelmente se armando para matar, a gente foi até a residência e apreendeu uma submetralhadora e outra arma. Dentro da casa tinha várias mulheres, crianças, ou seja, o raio, com essas 3 armas apreendidas aí, impediu a morte de diversas pessoas que podiam estar ali, inclusive efeitos colaterais, como as crianças que estariam ali, que poderiam ter sido atingidas por essa situação, né? Então, a gente tem sido muito cirúrgico nas nossas operações, muito com o apoio da população, né, que tem nos ajudado nisso, e isso tem ajudado bastante para que a gente impeça esse tipo de crime acontecer na cidade. Eu estava pensando aqui, como essa informação ela foi preponderante nessa antecipação que o raio teve para evitar esse desastre, né? Sim. É realmente importante a participação do cidadão. Vocês que andam, como eu disse, becos e vielas, estão muito presentes no meio da comunidade, como é que o cidadão tem reagido, tem conversado com vocês acerca... Eu sei que todo mundo se assusta, um crime acolá, mataram outro acolá. As pessoas ficam meio apreensivas, obviamente, né? Mas como é que a comunidade tem recebido essa presença do raio, assim, mais perto da população? Paulinho, a gente tem... O raio, ele, devido a essa capilaridade que a gente tem, de estar em todos os locais e conseguir estar em todos os becos, vielas da nossa cidade, a gente tem um contato próximo com muita gente, né? Com muitos moradores dos nossos bairros. A gente recebe muita denúncia de pais, infelizmente, que têm seus filhos entregues a esse mundo do tráfico de drogas e que denunciam muitas vezes para ver se o filho para daquilo ali. Tempo, né? Isso, vive mais algum tempo. Então, aí tem muita denúncia que se volta nessa linha, né? Mas também moradores que percebem alguma movimentação, porque hoje, graças a Deus, e a mídia também tem ajudado muito nisso, a gente tem muita divulgação do nosso trabalho, divulgação das ações que são feitas, e isso faz com que a população ela fique mais confiante em fazer as denúncias para a gente, em conversar com a gente, né? Um outro fator que também nos ajuda muito é o fato de que todos os meus policiais que trabalham hoje no raio, que são um fator assim, primordial nessas apreensões, nós somos aqui da cidade, moramos aqui na cidade. Então, nós, além de conhecermos bem a cidade, nós temos as nossas amizades, os policiais, eu tenho policiais hoje praticamente que moram em todos os bairros da nossa cidade. Então, a gente tem esse contato direto, até mesmo na nossa folga, com a população, né? Essa proximidade é muito importante. Eu digo isso porque, assim, eu já trabalhei em cidades como... Eu comandei o raio de Icó, eu comandei o raio de Acopiara, e no raio de Icó e no raio de Acopiara, a maioria dos policiais são daqui de Iguatu. Então, você tem um policial que vai para lá, tira o serviço dele, mas volta para a cidade. E aí, ele não tem a vida social dele, na folga dele aqui na cidade do Iguatu, e não na Acopiara, ou não no Icó. E aí, esse contato, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas, como a gente tem todos os policiais aqui trabalhando na nossa cidade, vivendo a nossa cidade, eles mesmos têm um interesse também na segurança pública da nossa cidade, né? E eu ressalto muito que essas 54 armas que foram apreendidas, muito fruto do trabalho vigoroso desses policiais, que não só de serviço, mas também na folga, têm se dedicado muito para a apreensão dessas armas, é primordial nesse combate. O que a gente percebe também é que o processo investigativo ele é muito importante. Sim. Né?
esse empenho em estar se antecedendo o crime, né? Não é combatendo o crime depois dele já praticado, mas essa antecipação ela é fundamental para que esses números, inclusive, de crimes violentos possam diminuir, né? Sim, foi uma das coisas que o governo Elmano, ele focou muito nesse ano, que é investir na inteligência, investir em equipes de inteligência, né? Isso é primordial e tem sido primordial para a gente conseguir combater a criminalidade, porque sem o serviço de inteligência, sem o monitoramento dessas organizações criminosas, que é feito pelo nosso serviço de inteligência, que hoje a gente tem um serviço de inteligência também voltado só para a polícia militar, a gente não conseguiria monitorar tão bem essas equipes, né? Monitorar os tornozelados que a gente tem, né? Com o pessoal da SAP, e conseguir ter um reflexo maior. O serviço de inteligência é primordial para a gente. E quando o fato acontece, um grande diferencial está na chegada rápida do raio. Né? O fato aconteceu lá rapidamente, a gente que é da imprensa, geralmente quando chega lá, o raio já está presente. Né? É sempre uma chegada muito rápida, até mesmo para quanto mais rápido chegar, mais fácil de localizar as pessoas envolvidas naquele tipo de crime, né? Sim, a facilidade das motocicletas, elas ajudam muito, né? As nossas equipes a conseguir. E também, assim, o raio ele foi criado para combater um tipo de crime. Há 20 anos atrás, o raio ele foi criado para combater um tipo de crime que ainda hoje existe e que é muito utilizado, que são esses dois indivíduos que andam em motocicletas para cometer assaltos e cometer homicídios, né? Então, o raio ele foi criado para focar nisso, porque na capital, que foi iniciada a implantação do raio, você tinha problemas que você tinha indivíduos que iam em motocicletas e acabavam para cometer esse homicídio, a viatura corria atrás, eles entravam em locais onde a viatura não tinha acesso, e aí você perdia. O raio ele já não tem essa dificuldade. A gente entra em todo lugar e consegue com rapidez chegar em qualquer lugar. Então, a grande parte dos homicídios que ainda ocorrem hoje, ocorrem nessa dinâmica, mas o raio consegue dar uma resposta por conta dessa facilidade nas motocicletas. Essa ligação, essa participação da polícia, Demutran, Detran, a Guarda Civil Municipal, essa integração, inclusive com a colocação de vários pontos de câmeras na cidade, também auxilia o trabalho de vocês. Sim, auxilia, né? Porque como eu estou falando, eu trouxe alguns dados que a gente falou sobre as armas, esses dados são do raio, somente do raio. Mas a segurança pública como um todo, e essa sensação de segurança e todos os reflexos na segurança pública da nossa cidade, ele é um trabalho em conjunto. Sim. Ele é um trabalho em conjunto, Polícia Civil, órgãos de trânsito do município, Guarda Municipal, os próprios bombeiros também, que nos auxiliam, o cidadão de bem. Então é uma junção, é um elo que tem que existir para que a gente consiga combater toda essa criminalidade da nossa região. Um exemplo bem de como a gente é integrado, né, hoje em dia. A gente está numa fase hoje, porque isso você já deve saber, que aqui já deve chegar muita denúncia como essa, mas que é muito chato. Que são esses crimes de crimes de trânsito de motocicletas adulteradas e tudo mais, sem placa. Que na época das eleições era uma coisa que ficava bem a torto, mas acaba a eleição e ainda continuam situações de indivíduos incomodando e tudo mais. Agora, nas últimas semanas, a gente tem intensificado mais a atuação em cima desses tipos de crimes, de motocicletas sem placas, de indivíduos andando em motocicletas sem placas. Por que a gente tem atuado muito em cima disso aí? E motocicletas adulteradas, porque a gente tem visto que os crimes estão sendo cometidos por indivíduos em motocicletas como essa. Estão roubando motocicletas ou então utilizando de motocicletas sem placa para fazer esse tipo de crime. Assaltos na nossa cidade, como a gente já viu alguns aqui, tanto assaltos como homicídios. Então, o trabalho do trânsito em focar também em prender esses indivíduos, ele precisa ser feito porque hoje a gente tem um sistema de monitoramento de câmeras que é muito bom. Isso. Então, tem um indivíduo que cometeu um assalto, andou de motocicleta e passou por algum local, a gente consegue captar. Mas se o cara está andando na motocicleta sem placa, ou com a placa ali rasurada ou adulterada, aí isso já dificulta. Por isso que a gente está hoje focando muito em cima disso. E focando também e o trabalho do município nos ajudando nesse sentido tem sido muito crucial, porque no passado a gente prendia um indivíduo por crime de trânsito, levava para a delegacia, só que na delegacia era feito procedimento por crime de trânsito e entregava a motocicleta a um condutor da família que viesse habilitado. Hoje não funciona mais dessa forma. Hoje o delegado mantém apreendido e a gente entrega lá no Demutran e ele só tira do Demutran depois de ter pago todas as multas e regularizado, colocando seu plaquinho na moto e organizando. É bom deixar claro uma coisa, Paulinho. A gente não está fazendo isso, a gente sabe que tem cidadãos de bem, que tem suas motocicletas ali, às vezes
pagar licenciamento, essas coisas assim, mas por questões financeiras, e a gente não faz isso em tudo e com todos. O foco é nas nossas áreas e quem a gente sabe que realmente tem envolvimento no crime, porque é o que a gente quer evitar, é o crime futuro, é o uso dessas motos para isso. Às vezes é o justo pagando pelo pecador, mas é o jeito, não tem como ser mas a gente fala né? muito isso, porque às vezes o cidadão de bem pode escutar e pensar assim, opa, agora o raio vai começar a pegar a gente na motocicleta. Não é assim, a gente consegue e sabe muito bem hoje, a gente tem um conhecimento da nossa cidade aqui de quem são e quem não são os criminosos da nossa cidade, então a gente tem essa noção boa hoje. Com certeza, é muito interessante. Capitão, quero lhe agradecer demais pela presença, por essas explicações. Muitas das vezes essa informação não chega ao cidadão, né? Que, como você disse, às vezes, quando faz uma blitz, por exemplo, tá perseguindo, por que... Eu não entendo. Se não faz, reclama, se faz, reclama. Eu tenho dito muito aqui, é o seguinte, o cidadão de bem realmente não tem medo de blitz, não tem medo da polícia, pelo contrário, respeita. E é parceiro, né? Porque ele sabe que é para o bem de todos. Se você está ali, a comunidade, o raio foi acolá, tirou de circulação uma arma, aquela arma podia ser um crime para qualquer cidadão da cidade. Quando isso acontece, ganha todo mundo, né? Sim. Então, agradecer mais pela sua presença, estamos de portas abertas. Faltam aí um mês e meio para terminar o ano. Qual é a mensagem que o pessoal do raio deixa para quem está nos ouvindo agora? Bom, a mensagem que a gente deixa é que o raio está aqui para servir e proteger nosso lema. E, como você mesmo falou, né, 54 armas apreendidas, a gente tem uma expectativa que eu acho que para mais de 60 armas a gente vai aprender esse ano. É o nosso foco, é o que a gente tem trabalhado para coibir esses crimes, né, principalmente agora no final do ano, que é uma época que geralmente se intensificam esses crimes na nossa cidade, mas a gente está focado, inclusive com reforço policial, que eu tenho, sempre é uma época também que a gente reforça muito as nossas equipes, né, e o nosso policiamento nesse período. E a gente vai estar focado em coibir esses crimes. 54 armas apreendidas, a gente pode dizer que evitou centenas de roubos, centenas de homicídios, né? Porque poderiam ser utilizados para isso aí. Mas dizer para a população de Iguatu que o raio está focado, como eu falei, todos os meus policiais, eles são aqui da nossa região, eles gostam da nossa cidade, estão aqui focados e trabalhando para que a gente consiga reduzir a criminalidade da nossa cidade. E, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa mesma pegada. Obrigado, capitão, pela presença. Capitão Hudson Ferreira, comandante do raio, falando sobre a apreensão de armas no Iguatu.